Fala comigo, Vascão, tudo bem? Meu nome é Marco e estou aqui trazendo um novo modelo de vídeo para o canal, o chamado React. E para esse primeiro vídeo vou trazer aqui dois trechos da entrevista coletiva do Fernando Diniz após o jogo contra o Madureira na segunda-feira. E eu peço a você, vascaíno, que preste atenção, porque esses dois trechos falam o porquê, né, desse time nunca conseguir dar liga, nunca conseguir engrenar, e o porquê alguns torcedores vêm marretando muito determinados jogadores, especificamente um jogador, né, o nosso cria Felipe Coutinho. Vamos lá, vascaíno, vamos começar? E eu acho que terminou mais organizado pelo afã de fazer o gol. Obviamente tem um pouco a ver com as mudanças, mas quando se arrisca a fazer o gol, por exemplo, uma chance clara que a gente teve foi um cruzamento do Andrés quando ele estava de lateral. Foi o cruzamento que ele acertou e o quase companheiro fez o gol. Então as mudanças tiveram efeito positivo. Obviamente que você corre um risco que não precisava ficar desorganizado, porque é onde tem o problema dos contra-ataques, na posição dos volantes. Eu não mexi nos volantes nesse jogo. Se o Coutinho estivesse jogando, talvez teria colocado ele de 8, como ele terminou algumas vezes. Pois é, vascaíno, veja bem, fazer gol é um risco, foi o que ele disse, né? O risco de fazer gol. E a desorganização do clube, do time, que tantas vezes aí a gente nota, e volta e meia, toda entrevista os repórteres falam da organização do Vasco exposto aos contra-ataques, e ele resumiu dizendo que uma das melhores chances do Vasco foi quando o Gomes estava de lateral e cruzou a bola para a área e achou o Cuesta como centroavante dentro da área. Que o risco de fazer gol é assim. E que contra-ataque não tem problema com contra-ataque, porque o problema com contra-ataque é quando ele mexe nos volantes. E dessa vez ele não mexeu nos volantes. Ora, ele viu outro jogo, porque a bola na trave do Madureira foi um contra-ataque. E se o Madureira tivesse um pouquinho mais de qualidade na saída de bola, tá? Teria levado muito mais perigo para cima do nosso Vasco, porque oportunidade de contra-ataque tiveram bastante e alguns até fluíram, tá? Aí no final do segundo tempo ali, teve uma escapada pela ponta esquerda ali, o coleguinha do Madureira chutou e o Léo Jardim, né, defendeu ali no rodapé da trave, mandando para escanteio. Acho que foi para escanteio. E com relação ao nosso pequeno Couto, ele fala que teria escalado o Coutinho como 8. Você sabe o que é, qual é a função do camisa 8 no futebol vascaíno? Vou te mostrar aqui, ó. Essa é a função do camisa 8. É um meio-campista central que tradicionalmente atua como um jogador box-to-box, desempenhando funções tanto ofensivas quanto defensivas. Poxa vida, vascaíno, você querer que um jogador de 33 para 34 anos, como Felipe Coutinho, que historicamente tem problemas de lesão, tá? E que você sabe, vascaíno, que ele não vai desempenhar mais aquele futebol vistoso de quando ele passou por aqui, com 18 para 19 anos, e muito menos do Liverpool, do Bayern, do Barcelona. Esse Coutinho que nós temos é o que temos. E fazer o pequeno Couto ficar box-to-box, de uma área para outra, de uma área para outra, assim como o Paulinho Paula desempenhou muito bem em 2023. Você lembra do Paulinho Paula? Tem saudade daquele Paulinho Paula de 2023? Nos seria muito útil hoje, nesse esquema do Diniz. O Coutinho não tem a menor condição de fazer isso. Lembre-se, vascaíno, no segundo gol do Mirassol, o Coutinho, essa imagem está circulou na internet direto. O Coutinho estava de zagueiro, o Piton, lateral esquerdo, estava de volante e de costas para o adversário. Tá? O Cuesta, zagueiro, estava de lateral direito. E o lateral direito, ninguém sabe nem onde estava, nem aparecia na imagem. Olha a bagunça que é. Aí você vai querer, vascaíno, que o Coutinho receba a bola ali onde ele estava, tá? Dentro da área defensiva, e saia igual um azougue, driblando todo mundo para dar um passe magistral para o coleguinha que está mais à frente fazer o gol. Não dá, né? Ou você quer que ele de dentro da nossa área defensiva faça um lançamento primoroso para o Andrés Gomes ou para o Cuesta, que estava de lateral ali, né? Ou para qualquer outro jogador, para que ele saia na cara do gol e faça o gol. Impossível disso acontecer, tá? Então o que o Diniz está fazendo com o nosso Couto é queimá-lo, diversas vezes queimá-lo, tá? E vai piorar, tá? Vamos agora aí para o segundo trecho da coletiva dele, que eu quis destacar aqui para os senhores. Vamos lá, meus amigos.
relação àquilo que aconteceu, eu vou falar para você o seguinte: eu tenho já de treinador 16 anos. E a minha vida foi uma vida, até eu joguei futebol para aprender a ser técnico, costumo dizer isso. E eu sou o cara que eu me entrego completamente para ajudar os jogadores. Então, da minha parte, não tem falta de respeito. De maneira alguma. Tanto é que os jogadores que trabalham comigo, quase todos querem trabalhar de novo. E até aqueles que não trabalharam, quando eu ligo, têm vontade de trabalhar, porque sabe, a notícia verdadeira, ela corre entre os jogadores. Os jogadores melhoram, quase que na sua maioria. Então, a vida de entrega, não tem assim o lance em si, depois eu vi o lance, se eu pudesse, com a presença das câmeras, ter percebido aquilo e se eu tivesse tido ali uma esperteza de perceber aquilo, talvez eu não tivesse feito. Esse foi o meu erro ali, mas não do erro das coisas que eu falei, como eu trato o jogador. A maneira que eu tenho de ajudar os jogadores, a cobrança que eu faço, é um dos pilares de eu conseguir ajudar os jogadores. Então, Vascaíno, o que ele está querendo dizer aqui até agora? Que ele não está errado. Que o erro dele foi falar aquilo com a câmera ligada, tá? Porque ele teria se controlado. Ele falou aí, né, que se ele tivesse percebido a filmagem, talvez ele tivesse falado diferente. Fato é, ele não tem controle, tá? Esse negócio dele ser amoroso no treino, eu acho que ele poderia inverter. Ele poderia ser amoroso do lado do campo, né, pra mídia parar de bater nele, que é disso que ele tá reclamando, tá? Ele ainda vai completar aí com a história do Ryan. E ser o cão chupando manga nos treinamentos. Aí nos treinamentos, cara, ele grita, ele xinga, dá ipom, dá vazare, dá rabo de arraia. Ali ele resolve, tá? Agora não dá pra ele ficar dizendo que, pô, tratando o jogador daquela forma, ele tá ajudando, tá? Porque até agora, em quase um ano no Vasco, ele só conseguiu recuperar o Ryan, tá? O DVD continua a mesma coisa, o Piton piora a cada jogo, tá legal? Então o PH, se bem que eu acho que o problema do PH é a seleção, né? O PH tá piorando. Então, de uma forma geral, o grupo vem piorando com essa psicologia do amor dele aí. E ainda bem que é amor, hein? Já pensou se não fosse? Vamos lá, ainda tem mais. E eles sabem disso. É uma coisa amorosa. Muito diferente das pessoas que fazem a crítica, que estão mais interessados, não têm interesse nenhum em ajudar o jogador. Exemplos são fartos. Então as pessoas querem pegar uma situação e criar um monstro, uma mentira, porque é uma mentira. O que é respeitar o jogador? Respeitar o jogador é fazer, para usar um exemplo aqui do Vasco, que aconteceu com o Ryan. Quando o Corinthians tentaram fazer a mesma coisa com o Ryan. Eu cobri de uma maneira mais enérgica, mas cobri muitas vezes o Ryan de maneira enérgica. Quando ganha, como foi contra o Fortaleza e outras situações, não tem questionamento. As pessoas estão focadas no resultado do jogo. O foco meu não é no resultado do jogo, é fazer as coisas direito e procurar ajudar os jogadores. Aí o Ryan foi questionado e falou: não, ele é igual um pai para mim. Pois é, Vascaíno. É isso aí. Você tá vendo, ele acabou de dizer que ele não tem foco no resultado, tá? Porque no Fortaleza também o pau quebrou. E inclusive ele foi lá tentar tirar os jogadores dele, não conseguiu, pegou o Pumita pelo pescoço e tacou lá no meio da confusão, falando: vai brigar, quer brigar? Vai brigar. E todos lembramos que o Léo Jardim, né, começou a bater boca com ele, cobriu os lábios, né, óbvio, para evitar exatamente as câmeras, coisa que o Diniz acabou de falar, né, que não tem esse discernimento de evitar as câmeras, e começou a discutir veementemente com o Fernando Diniz, por causa da atitude dele de empurrar o Pumita lá para o meio da confusão, por não conseguir afastá-lo, tá? E aí ele vem dizendo que, pô, como o Vasco venceu aquele jogo contra o Fortaleza, tudo que aconteceu ali passou batido, porque o foco da mídia, o foco da torcida é o resultado, mas o dele não é. Como assim o foco do treinador do Vasco, Clube Regata Vasco da Gama, não é o resultado? Como que o foco do treinador do Clube de Regata Vasco da Gama é o jogador? É fazer funcionar o jogador e o esquema de jogo dele? Não existe isso, cara. Não existe. Se é o resultado que, pô, que garante o treinador no cargo, todos sabemos disso, é a tradição do futebol brasileiro. E ele já vai bater um ano, já disse, vai bater um ano no comando do Vasco, e até agora não entregou nada. Chegou na final da Copa do Brasil, só Deus sabe como. Porque nos 4 jogos que ele participou ali, semifinais e finais, depois daquele vexame de 7 derrotas em 8 jogos, daquelas 8 rodadas finais do Campeonato Brasileiro, tá? Ele conseguiu uma vitória
2 derrotas e 1 empate. Dá para acreditar nisso? É a média dele. É a média dele. Fez 4 pontos em 12. 30%. Pois é, vascaíno. Tá muito difícil defender o nosso professor Pardal assim. Tá? Foco no jogador e não no resultado implica que, se o jogador não tomar tenência como o Ryan tomou e desabrochou e se tornou o atleta que se tornou, nós vamos viver com DVDs, vamos viver com pitões, vamos viver com pumitas, tá? Que jogam, treinam e não melhoram ou não despioram. Pelo contrário, tá? A impressão que fica é que o pitão joga cada vez mais perdido, que o PH perdeu as forças, tá? E o Pumita tá indo pelo mesmo caminho, tá? É isso, vascaíno. Espero que você tenha gostado desse novo modelo. Tô aprendendo ainda a fazer esse tipo de vídeo, tá? E se você chegou até aqui e não deixou o like, tá de brincadeira comigo, né, irmão? Deixa aí o like, dá tempo ainda, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço e saudações vascaínas!